Bíblia, aleluias, lá no livro do profeta Isaías. Vamos lá no capítulo de número 35 do profeta Isaías. Nós estamos entrando dentro do calendário judaico no 7º mês, no Shevá, é o mês da perfeição, pelo calendário 7º mês, setembro, 7º mês, outubro, 8º, novembro, 9º e dezembro, 10º mês. O calendário corre de uma forma diferente, mas enfim, entramos porque estamos nesse manto apostólico e entramos então para setembro. Vamos entrar agora para um tempo novo. Diga assim: você está entrando em setembro, e Shevá será sobre a sua vida. Tempo de perfeição, tempo novo, tempo de bênção. Quem acredita que o mês de setembro vai ser uma bênção? Amém, glória a Deus, aleluias. Estão bem quietinhos. É porque eu não estou gritando, né? Mas daqui a pouco eu grito. Isaías 35, a palavra do Senhor diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Dizei ao desalentado de coração: sede forte, não temas. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se abrirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará. Aleluia, aleluia. Verso 4: dizei ao desalentado de coração: sede fortes, não temas. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Seja forte, seja forte, seja forte, não temas. Pai, oramos, gratos a Ti, meu Deus, por tudo aquilo que já ouvimos, os Teus feitos maravilhosos, gloriosos, os milagres que somente o Senhor pode executar, Pai. Pai, nós nos alegramos por estarmos em Tua casa para Te adorar. Oramos para que o Senhor continue, Senhor, a ministrar em nossos corações. Fale aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, Pai. Faça-se a Tua vontade, não a nossa. Que o nosso coração seja como uma cera que derrete à luz da Tua glória, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos sejam, Senhor, liberados para um sobrenatural. Oramos, Pai, oramos por esta cidade, clamando a Ti por um governo de justiça, o governo do justo. É isso que nós clamamos, ó Pai, nos dá um governo justo, e que a cidade do Guarujá, Senhor, ela sofra um avivamento sobrenatural de mudança e de transformação, e que neste mês, Pai, Shevá, seja um mês, Senhor, de mudanças poderosas neste município, meu Pai. Ó Senhor, Deus da glória, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, meu Pai, que algo vai acontecer nesse mês, nesta cidade, meu Pai, que vai impactar todos os moradores desta cidade, meu Pai. Eu creio, meu Pai, numa providência Tua, Senhor, direcionada, Senhor, ao governo desta cidade, meu Pai, em o nome de Jesus.
Shevá será sobre Guarujá, Senhor. Será o tempo de perfeição, meu Pai, aonde aqueles, meu Pai, que são imundos não poderão ficar nesta cidade, meu Pai, porque o Senhor está fazendo um caminho para que somente os justos e puros de coração possam passar por ele, Senhor. Oramos pela nossa cobertura, apóstolo Natanael e apóstola Maria, que o Senhor continue a tomá-los ali na cidade de São Vicente, meu Pai. Usa-os poderosamente, meu Pai querido e amado. Guarda a sua casa e família. O nosso coordenador estadual, Senhor, apóstolo Fábio Abud, apóstola Cláudia, apóstolo Araão Amazonas e apóstola Esther. Que o Senhor também os guarde, Senhor, neste estado, e que o estado, ó Senhor, de São Paulo seja, Senhor, totalmente transformado pela glória, Senhor, do teu nome, meu Pai. Oramos, Senhor, pelo nosso mentor, papai querido e amado, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, visite ali o apóstolo Renê Terra Nova, Marita Terra Nova, toda a sua casa. Visite Manaus de forma poderosa, de onde o Senhor tem emanado a sua glória para esta nação, Senhor. Continua a usá-los, Pai, guardá-los em nome de Jesus. E que nesta noite seja feita a tua vontade, aqui na terra como aí no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 2, verso de número 5. Atos capítulo 2, verso 5. Vou lendo para economizar o tempo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, estavam admirados e diziam: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a sua voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo ainda esta a 3ª do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aleluia. Diga a pessoa ao seu lado: Deus está decretando um novo tempo para a sua vida. Deus está se manifestando sobre a sua causa. O Senhor está se levantando em teu favor. E neste tempo você viverá novidade de vida. Se você crê nesta palavra, exalte ao nome daquele que é digno de ser adorado neste lugar. Este é um tempo de coisas novas. Eu quero dizer e quem não se deixar ser tratado, Deus vai.
sua palavra sobre a vida daquele que ele prometeu. Quando o Senhor se levanta, tudo aquilo que não pertence ao Senhor tem que cair por terra. Eu li aqui 2 textos, um de Isaías e outro em Atos. E quando o Senhor me projetou Atos, eu fiquei pensando, Senhor, o que tem a ver um texto com o outro? E o Senhor me levou a pensar na vida de Pedro. Nós estamos falando aqui de um homem que pouco tempo atrás havia negado Jesus por 3 vezes. Então eu posso dizer que eu estou diante de um homem que caiu. E não deve ter sido fácil a queda desse homem, porque ele era tido como aquele que andava o tempo todo ao lado de Jesus. Ele era tido como aquele homem que defendia Jesus. A palavra diz que ele foi certa vez e cortou a orelha de Malco, quando esse quis colocar Jesus debaixo de uma marra. A Bíblia diz que este Pedro, ele era ousado. Este Pedro, ele era daqueles crentes que ele não tinha medo do perigo, mesmo que o perigo viesse, ele estava ali pronto para enfrentar o perigo. Mas a Bíblia Sagrada diz que um belo dia, num discipulado junto ao Senhor, e o Senhor começou a falar das coisas que iriam acontecer, e ele disse: eu jamais vou te abandonar, eu vou estar contigo, Senhor, eu vou estar contigo, seja para viver, seja para morrer, não importa o que aconteça, Senhor, eu estarei ao seu lado. E de repente, aquele que ele amava, e de repente aquele que era o seu discipulador, ele olha para ele e diz: olha, Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Ainda antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Eu creio que aquela palavra no meio daquele discipulado foi terrível. Eu creio que aquela palavra entrou no coração de Pedro, que ele deve ter ficado bravo com Jesus. Sabe quando o teu líder, ele fala não faça? Sabe quando o teu líder às vezes te diz uma palavra dura? Sabe quando o teu discipulador vem para puxar a tua orelha e você fica com raiva dele? Eu creio que Pedro foi esse discípulo. Ele deve ter olhado para Jesus e falou: rapaz, como é que Jesus faz um negócio desse comigo? E aquilo que Jesus falou aconteceu. E aí eu estou falando de um Pedro caído. Eu estou falando de um homem que voltou à pesca. E esse homem agora vai para uma reunião. E talvez ele tenha chegado naquela reunião como você hoje, cabeça baixa, triste, até com medo de alguém vir conversar com ele. Por quê? Porque ele negou Jesus. Ele negou Jesus, ele era um crente que negou Jesus. Ele está no meio daquela reuniãozinha ali, ele já tinha sido confrontado pelo mestre. A Bíblia diz que o Senhor aparece novamente depois de ter ressuscitado ao 3º dia. E ele vai logo conversar com quem? Ele vai logo conversar com Pedro. Alagassuri manai. Pedro, tu me amas? E Pedro está ali humilhado. Pedro está ali triste, amargurado. Ele pensou mal do mestre, mas aconteceu o que o mestre falou. Ele está ali se sentindo totalmente quebrado. Não, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele olha de novo e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez o Senhor vai perguntar para ele. Ele já começa a ficar novamente: Senhor, tu sabes. Eu nem sei, de repente eu não amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas imagine um homem que caiu, um homem que está no pecado, uma mulher que está no pecado. O Senhor está falando: vai fazer minha obra, eu estou fazendo algo novo, eu estou renovando você, para você se levantar. Imagina ele chegando naquela reunião, aquelas 120 pessoas naquela casa. Ele deve ter chegado ali quietinho. Mas a Bíblia diz que eles começaram a orar naquele lugar.
E no meio daquela oração começou um mover sobrenatural, e o céu começa a se abrir, e línguas repartidas como fogo começam a repousar sobre a cabeça de cada um que estava dentro daquele cenáculo. E diz que eles estão ali, estão num Pentecoste, estão cheios do poder, estão cheios da unção, estão cheios de alegria, estão tomados. Agora talvez Pedro já se esqueceu do que passou, Pedro talvez agora se esqueceu da vergonha, ele está alegre com os irmãos. Um manto sobrenatural na igreja, um dia de avivamento, um dia de poder, um dia de dar glória a Deus. E naquele movimento todo, de repente as pessoas começam a ouvir. E Pedro ouviu alguém dizer: esses camaradas estão bêbados. Eu fico imaginando Pedro ali naquele momento: e agora? O que eu faço? Eu creio que o Senhor soprou e falou: fique de pé, meu filho, se levante. Diga à pessoa que está do seu lado: está na hora de você se levantar. Está na hora de você se colocar de pé. Fale para alguém do seu lado: está na hora de você se colocar de pé. O Senhor está te mandando tomar posição. Está na hora de você tomar posição. Está na hora de você assumir o caráter de Cristo na sua vida e decidir fazer diferente. Porque para que uma mudança aconteça sobrenaturalmente em minha vida, eu preciso me colocar de pé. Eu não posso continuar caído, eu não posso continuar